Questão 6 de aprendizagem do nosso capítulo A2. Um avião, após deslocar 120 km para Nordeste, desloca-se 160 km para Sudeste, sendo 1/4 de hora o tempo total desta viagem. O modo da velocidade vetorial média do avião nesse tempo foi de... Então, vamos lá primeiro entender o que está acontecendo para depois a gente calcular o que ele está realmente pedindo, que é a velocidade vetorial média. Lembrem que eu já discuti com vocês que quando a gente fala de velocidade média, existe 2 tipos de velocidade média. Velocidade escalar média e velocidade vetorial média. A velocidade vetorial média é uma relação do deslocamento pelo tempo. Se falasse simplesmente velocidade média ou velocidade escalar média, porque quando ele não fala nada, ele está querendo saber da velocidade escalar média, seria a distância pelo tempo, ok? Então, se ele pedisse velocidade escalar média, qual foi a distância que ele andou? 120 mais 160, 280 km, dividido pelo tempo, que é 1/4 de hora, 280 dividido por 1/4, ok? Só que não está pedindo a velocidade escalar média, está pedindo a velocidade vetorial média. Então, vamos procurar entender o que aconteceu com o objeto, qual foi a trajetória que ele teve para eu ter uma compreensão do seu deslocamento. O que aconteceu primeiro? Ele deslocou 120 km para o Nordeste. Então, baseado na rosa do vento nossa aqui, ó, ele deslocou 120 km nessa direção. Foi? Olha lá no canto inferior direito, eu coloquei a setinha aqui, olha lá, indo do sudoeste para o nordeste, nesse sentido, deslocamento por nordeste. Então, ele saiu de uma posição inicial, vamos imaginar que ele pegou um voo aqui, e andou 120 quilômetros nessa direção e nesse sentido, e aí, quando ele chegou neste ponto, ao percorrer 120 quilômetros, ele deslocou mais 160 quilômetros para o sudeste. 160 quilômetros para o sudeste, ele teve que deslocar nessa direção que eu estou representando aqui, ok? Então, deslocou 120 e depois deslocou mais 160 quilômetros. 120 para nordeste, 160 quilômetros para sudeste. Beleza? Se a gente parar para pensar, galera, o ângulo formado entre nordeste e sudeste vai ser um ângulo de 90 graus. Da mesma forma que entre norte e leste forma um ângulo de 90 graus. Então, este ângulo aqui é de 90 graus. E era importantíssimo a gente saber isso para determinar o seu deslocamento. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, ok? E qual que é o deslocamento de um corpo? O deslocamento dele, ele chegou nessa posição final aqui, né? Beleza? E o deslocamento dele é a menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada, entre a posição inicial e a posição final. Então, o deslocamento vai estar representado por essa seta rosa aqui. E quanto que vale esse deslocamento? Ok? Beleza? Então, da mesma forma que a gente viu lá na outra questão, que as duas trajetórias que ele teve foram perpendiculares, aí o deslocamento a gente determinou com o Teorema de Pitágoras, aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, neste caso aqui, eu posso afirmar que o deslocamento
ao quadrado vai ser igual a 120 quilômetros ao quadrado mais 160 quilômetros, não vou pôr unidade de medida, ao quadrado, ok? Mais uma vez, vê a história do triângulo 3, 4 e 5, que os seus múltiplos também são verdade. Se um cateto é 3, o outro é 4, a hipotenusa vai ser 5. Então, se um cateto é 120, o outro 160, a hipotenusa vai ser 200 quilômetros. Ok? Ah, Alexandre, eu posso fazer o teorema? Calcular? Pode fazer aí, ó. 120 ao quadrado vai dar 144, dá 14.000, né? 160 ao quadrado vai dar um valor, tá, que total vai dar 40.000, raiz quadrada de 40.000 é 200. Beleza? Ok? Não vou fazer essa conta que não é necessário. Então, beleza, achamos a resposta? Não, porque ele não pediu o deslocamento. Ele pediu a velocidade vetorial média. E o que é a velocidade vetorial média? É o deslocamento sobre o tempo. Então, desta forma, a velocidade vetorial média, ela vai ser o deslocamento, que é de 200 quilômetros, dividido pelo tempo, que é 1/4 de hora, ou 0,25 horas. Dividir por 1/4 é a mesma coisa que multiplicar por 4. Então, a velocidade vetorial média vai ser de 800 quilômetros por hora. Resposta correta, letra E.